Então, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para esse culto de ensino da Palavra de Deus. E nesta noite queremos ler o texto da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 8 ao 10. É o texto que vamos ler para a meditação da nossa aula de hoje. Eu acho muito importante falar sobre a pessoa do Espírito Santo, porque sem ele nós não somos capazes de ser, fazer ou cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Então, no capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, os versículos 8 ao 10, a palavra de Deus nos traz os seguintes dizeres: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Eu quero ler o 11 também, só para fazer notório aqui. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós temos aí a demonstração bíblica para a base do ensino de hoje. Eu já falei algumas aulas aqui sobre dons espirituais. Hoje nós vamos seguir numa rota, conforme o tema está orientando aqui esta noite, e eu quero que vocês observem as referências bíblicas que estão no texto para nos ajudar. A próxima vai ser João 14, e vocês vão acompanhando. Aí, cada um pode ler uma, fazer uma leitura bem pausada, para ficar bonita a leitura. Então vejam só, os dons são faculdades da pessoa de Deus operando no crente. Assim pronunciou Horton. Portanto, tentar explicar cabalmente essas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo é quase que impossível. Os dons espirituais, eles não devem jamais serem confundidos com aptidões naturais, inata ou desenvolvidas e abençoadas por Deus. É uma ferramenta que o Espírito Santo nos concede para nos dar habilidade para desempenharmos o trabalho no reino de Deus. A finalidade dos dons são apenas duas. Aliás, vou falar duas. A finalidade: edificar a igreja e glorificar a Cristo. Normalmente, nenhuma pessoa que estará recebendo aí o dom do Espírito Santo vai ter benefício próprio, porque enquanto a finalidade é edificar a igreja, o corpo de Cristo, as pessoas, e glorificar a Jesus, o que o dom não é? Ele não é para promover você que o recebe, nem para te colocar na mídia, no glamour. Se algum momento o Espírito Santo usou você, ou me usou qualquer pessoa para ajudar alguma pessoa, o nome de Jesus vai ser glorificado,
mas isso não vai fazer de mim ou de você, que foi usado pelo Espírito Santo, uma pessoa superior a ninguém. Aliás, quanto maior é a nossa dependência do Espírito Santo, tanto maior é a nossa certeza de que tudo é para a glória dele e nada para nós mesmos. Talvez essa seja a razão do apóstolo Paulo dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória e o poder para sempre. Paulo também falou que é um tesouro guardado num vaso de barro. Esse vaso é a gente. Quebra com facilidade, esvai com facilidade, mas o tesouro é a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pensou? O Espírito Santo habitar em nós, trazendo salvação, porque naturalmente nós somos ruins. É da natureza do ser humano, desde a queda, ser ruim. Mas a presença de Deus em nós faz com que a gente seja parecido com Deus. E ser parecido com Deus, isso nos leva a um nível de comunhão profunda com Deus e do entendimento melhor do próximo. Porque o ser humano, embora a gente ser humanos, na mesma vibe de ser humano, a gente tem dificuldade para compreender uns aos outros. Às vezes, alguns não querem compreender, outros é porque têm dificuldades mesmos. Então, a presença desses dons vão entrar como ferramentas, manifestações sobrenaturais para dar habilidades para que possamos fazer tudo que concerne a glorificação do nome de Jesus, a edificação da igreja e a disseminação do Evangelho, o cumprimento da grande comissão, tá? Essa é a finalidade. E se a gente olhar, talvez está na hora da igreja acordar para esses princípios e ter noção do quanto isso é necessário saber, porque quando o Senhor Jesus, ele ressuscita, ele disse assim, vocês vão para Jerusalém e ficai lá até que do alto sejais revestidos de poder. Esses dons aqui é um revestimento, que é igual a vestir-se por cima. E quando a gente entende isso, isso favorece a nossa compreensão em relação ao cumprimento do propósito. Deus tem um propósito para conosco, e o propósito normalmente é diferente da proposta, como o serviço é diferente de o ser visto. Então, aqui nós temos a lista dos dons, que já foi lido, 12, 8 ao 10. Aí tem um alvo e o efeito dos dons. Qual que é o alvo e o efeito? Primeiro alvo e efeito é a glorificação de Jesus. Aí nós temos João 16 e 14, aqui Jesus, ele vai falar que o Espírito Santo, já está aberta a referência? Pode ler. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora, quando a gente entende isso aqui, está vendo que a glorificação, qual que é a ideia de Deus nos usar? Apenas para Deus ser glorificado e a igreja ser edificada. A igreja, ela se constrói quando o Espírito Santo se movimenta através dela. Quando o Espírito Santo se movimenta através da igreja e usa as pessoas da igreja, ela cresce, a igreja é edificada e o nome de Jesus é glorificado. Então, aqui, qual que seria o segundo alvo e efeito aqui?
confirmação da palavra pregada. E nós temos Hebreus 2, 3 e 4 e Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 eu já cito, e que está aberto por você. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Agora Hebreus 2, 3 e 4, pode ler. Se nota que vai ter um acerto final, né? Se percebe que vai ter acerto. Não tem como a gente ignorar que Deus não vai tratar cada situação, né? É necessário a gente olhar o quanto isso aqui é profundo. O verso 1, que antecede o 2 e o 3 que você leu, diz assim: portanto convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Se a gente prestar atenção no que foi falado, no que foi pregado, aí ele disse assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, aí diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em outras palavras, qual será a nossa desculpa? Qual vai ser a nossa justificativa? Entenderam? Aí ele disse assim: se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Quem que começou a anunciar a palavra? O próprio Senhor Jesus Cristo. Depois ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então pregar o evangelho não é uma opção doutrinária. Pregar o evangelho é um imperativo. Ele não diz: se você quiser, pregue. Se você gostar, pregue. Se não tiver o que fazer, pregue. Caso você é um hobby para você, pregue. Entendeu? Não é para pregar. Paulo ainda foi mais acentuado ainda. Ele disse: pregue o evangelho, inste a tempo e fora de tempo, tendo ou não oportunidades. Ele diz que é para pregar, independentemente de qualquer coisa, é para pregar. Então você vê o quanto isso aqui é um imperial. Outra coisa que se nota aqui é a expansão da obra de Deus. Outra causa e efeito aqui: expansão da obra de Deus por meio de evangelizações, missões, todo o livro de Atos. É tanto que lá tem um certo escritor que disse que Atos dos Apóstolos não deveria chamar Atos dos Apóstolos, deveria ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Não sei se vocês já ouviram isso. E aí nós vimos aí Romanos 15, 19, essa referência está aberta aí. Você está vendo aqui Paulo trazendo um relatório satisfatório: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo. O que é virtude? Virtude é poder. Esse poder gera sinais, gera milagres. A presença dele em nós vai gerar milagre. Isso aqui é de uma profundidade extraordinária. Quando ele disse aqui, pelo poder dos sinais e prodígios, irmão, porque um milagre, ele tem poder de divulgação. Quando Deus opera um milagre através da igreja, haja visto que não dá para esconder. Entendeu? Não dá para esconder o milagre. Aí ele está dizendo aqui, e de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Mas por causa de quê? A presença do Espírito Santo que está gerando sinais, milagres. Aleluia.
E isso é de uma responsabilidade. Então, quando nós buscamos essa presença, hoje eu tinha tanta coisa para fazer, Deus não deixou sair de casa quase o dia inteiro. Só vim aqui de tarde que eu tinha que fazer, cumprir uma responsabilidade que era para hoje. E Deus falou: fica o dia todo orando, fica na oração, não saia da minha presença. Então, quando ele está falando aqui que a expansão da obra de Deus, a evangelização, gente, quando você olha, vê Paulo fazendo 3 viagens missionárias, numa delas, quando ele está indo ser preso, que eles têm aquele naufrágio lá, que eles param na ilha de Malta, que vão juntar ali uns ramos. Eu acho graça que quando Paulo falou que era para eles não continuar viajando, é só um prisioneiro que está falando. Só que 14 dias depois que eles envolvidos numa tempestade onde ninguém tinha tido, era tanto apuro, tanto sufoco, tanta preocupação, tanta instabilidade, que ninguém teve fome para comer um pão sequer. Paulo falou assim: gente, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo esta noite. Era melhor vocês não terem partido de lá, terem ouvido, mas vocês não ouviram. Mas o Senhor disse para mim que o navio vai afundar. E às vezes eu fico pensando só na vibe daqueles crentes super espirituais. Você já imaginou? Está repreendido em nome de Jesus. E Paulo diz: está repreendido, mas o navio vai afundar. Então vocês levantam, comem, porque talvez vocês vão ter que nadar. Já vê aí um pedaço de tábua, alguma coisa para vocês deitar em cima para sair na ilha. O Senhor falou que não vai morrer ninguém, Ele me deu toda a tripulação, embora o navio vai afundar. Mas lá Paulo disse que a viagem haveria de ser incômoda, com danos tanto para o navio, quanto para a carga, quanto para a vida deles. Mas ninguém quis dar ouvido. Deus falou com ele. Eu acho interessante, eu vou compartilhar isso, porque hoje à tarde eu vim na rua e eu já estava meio atrasado para ir embora, e eu estava de bike, e aí o Espírito Santo, eu queria passar na empresa do irmão para orar pelo irmão, aí o Espírito Santo falou comigo assim: ele não está lá. Eu falei: mas está perto, eu vou passar. Cheguei lá, o portão da empresa estava trancado. Aí o Espírito Santo falou: eu avisei você. Entendeu? Então, uma coisa simples, mas que ela realça para a gente afinar os ouvidos, para aprender a escutá-lo, exercitar, escutar esta voz. Talvez o Senhor vai permitir você atrasar 1 minuto ali na hora de fechar a porta, enganchou a chave, é porque esse tempinho de tanto segundo é o tempo que Ele vai te livrar da morte, de um atropelamento, de uma batida, de um problema, entendeu? E aí, quando a gente entende isso, de certa forma, isso é muito bom. A outra questão aqui a causa e o efeito dos dons, é a edificação da igreja como um todo. 1 Coríntios 14, 12 e a parte B do 26. Eu acho que você procurou errado. É 1 Coríntios, você não está no 2 Coríntios, não? 1 Coríntios 14, 12. Então vamos lá. Tá. Ele está dizendo que é para procurar abundar nos dons espirituais para a edificação da igreja. Procura conhecer, aprofundar, ter abundância de operação dentro disso. Esse envolvimento vai fazer toda a diferença. Aí o verso 26, a parte B do verso 26, diz assim, ó: faça tudo para edificação. Tudo que é para ser feito é para edificação. Gente, lembra que se o que eu estou fazendo
desconstrói, eu tenho que parar, interromper o que eu estou fazendo na mesma hora. Mas se o que estou fazendo constrói, edifica o corpo de Cristo, eu preciso continuar. Então essa é a diferença entre a nossa postura. A igreja, ela precisa, esses dons espirituais, abundar nesse conhecimento, ter um conhecimento abundante nos dons espirituais, vai gerar na igreja edificação como um todo. Então, quando nós entendemos isso, viabiliza a edificação, a construção. E construir, você não constrói um prédio de uma tacada. A construção, ela é demorada, né? Porque tem que construir dentro dos parâmetros. Agora vem aqui a classificação dos dons. São 9 dons relacionados, 1 Coríntios 8 a 10. São 3 grupos de dons. Os dons do saber aqui, que é a sabedoria sobrenatural do Espírito Santo, que é a palavra da sabedoria, palavra da ciência, e o discernimento de espírito, eles operam como os olhos espirituais da igreja. Esses dons são os olhos espirituais da igreja. Se eu falar para você que a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento espírita, principalmente a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, eles são mais preditivos do que a profecia, vocês vão acreditar? Quando Paulo disse lá, ele falou uma palavra da ciência, quando ele disse, essa viagem há de ser incômoda para nós, para o navio e para a carga. Quando ele tem a visão que ele fala, naquele momento ali que ele fala para eles assim, gente, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo esta noite, disse que o navio vai afundar, mas o Senhor me deu toda a tripulação, levantai e comei, para que vocês revigorem as vossas forças, pois essa já é a 14ª noite e ninguém provou coisa alguma, um jejum forçado, né? Então aí, quando ele dá o conselho, ele sai da palavra da ciência para o dom, a palavra da sabedoria. Com conselho, palavra da sabedoria. Sem conselho, palavra da ciência. Outro exemplo, no Antigo Testamento, que poderia ser clássico dentro deste quesito, seria ali o discernir o sonho das vacas e das espigas, das vacas gordas, espigas cheias, das vacas magras, espigas raquíticas, seria o dom da ciência. Mas quando ele se torna o dom, palavra da sabedoria, quando José dá um conselho, compete Faraó escolher um homem sábio para administrar essa abundância dos primeiros 7 anos. Aí se torna a palavra da sabedoria, tá? Então, o que representa esses dons aqui, que envolve aí a palavra da saber, que é os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, o discernimento do espírito, eles são considerados os olhos espirituais da igreja. Paulo disse que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, não tem um discernimento natural. Também os dons de poder, que aqui é a segunda categoria aqui, esses dons de poder, eles são dom de fé, dom de curar e a operação de maravilhas. Essa fé como dom aqui é muito interessante. Tem fé para salvação, né? Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí tem o dom de fé
mas tem o fruto do Espírito também como fé. Cada um é diferente, tá? Eu só queria fazer aqui uma alusão entre dons de curar e operação de maravilha, a diferença entre um e outro. Qual seria essa diferença? Toda vez que houver milagre e não houver cura, é maravilha. Quando houver milagre e houver cura, é dons de curar. Como é que nós podemos descrever? Dá 2 exemplos aqui. Por exemplo, a multiplicação dos pães, teve milagre, sim ou não? Mas teve cura? Então é maravilha. Acalmar a tempestade no mar da Galileia, teve milagre, sim ou não? Mas teve cura? Então é maravilha. Então, quando houver milagre e não houver cura, é maravilha. Quando houver milagre e cura, é dons de curar. Entendido? A outra coisa aqui que é importante, esses dons de poder, que é fé, cura e maravilha, eles operam como as mãos espirituais da igreja. São os dons da ação. Quer ver um exemplo interessante? Vamos tentar entender aqui. Se os dons de revelação são os olhos, os dons de poder são as mãos da igreja. Vocês estão entendendo ou não? Agora, quando nós entendemos isso aqui, 3 são os dons de expressão vocal. Por que expressão vocal? Porque usa a fala, é profecia, línguas e variedade de línguas e interpretação das línguas. Opera através de quê? Dos lábios, da voz. Esses dons espirituais na igreja representa a boca de Deus falando por meio da igreja. Vocês viram aí que tem os olhos, as mãos fazendo milagre, os olhos vendo tudo espiritualmente, de forma espiritual. Aí tem as mãos operando maravilhas e tem a boca verbalizando a grandeza do reino de Deus. Acerca desses 3 dons, os últimos se nota a mais alta disciplina. Por quê? Porque usa fala, como também ocorreu em Corinto. Corinto era uma igreja muito cheia dos dons, mas tinha muito problema. Os senhores podem ler as cartas de Paulo, tanto a primeira quanto a segunda carta, tem muito problema a ser tratados ali. Então, as línguas estranhas como evidência do batismo, e não o dom de variedade de línguas, que tem um propósito diferente. Então, não é possível dizer que é batizado com o Espírito Santo se não tiver a evidência de línguas estranhas pelo meio. Mas não deve se confundir a variedade de línguas como a língua como evidência do batismo no Espírito Santo. Aí nós temos 1 Coríntios 12, 10. Essa referência está aberta, ela já foi até lida. E a outra operação de maravilhas, a outra profecia, e a outra dom do Espírito, e a outra variedade. Sempre as variedade de língua e interpretação. Viu que quando tem variedade, logo em seguida tem interpretação, né? Vê para nós, essas línguas aqui, faladas habitualmente em público, ela não tem qualquer utilidade para a igreja. Nesse caso, o crente deve falar em silêncio. Por exemplo, eu posso orar em línguas, pode ou não pode? E isso vai ter edificação para quem? Para mim. Por que ela não tem edificação para a igreja? Porque o intelecto não entende. É preciso ser interpretada. Ao ser interpretada, ela se torna uma profecia. Vocês sabiam disso? Qual que é a diferença do dom de profecia? É que o dom de profecia é o desvendamento do mistério. É pegar aquela mensagem que está
fora do entendimento e trazê-la para o entendimento. Então, profecia não é em línguas, é na língua nativa da pessoa, tá? Isso aqui, eu estou falando isso aqui porque senão daqui a pouco, achou aí 14:28? Pode ler, Vanderlei. Mas se não houver, esteja calado e fale com si mesmo. Por que você não está deixando o irmão ler? Cada um lê uma. Então assim, ó, repete para nós esse versículo de 14:28 aí. Eu não ouvi. Então, nesse caso, o crente, se não vai gerar edificação, ele fala em silêncio. Aqui, eu quero rever essa referência aqui. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. A variedade de língua, ela urge a necessidade da interpretação. Então, se for variedade, eu não sei se vocês já viram algum momento, o Espírito Santo começa a usar alguém e na mesma hora levanta-se alguém para interpretar. Agora, quanto à profecia, a ignorância da palavra de Deus e a falta de maturidade espiritual do crente gera muitos problemas, como meninices, desordens. Aqui, a Bíblia diz que é para fazer com decência e ordem, mas essa falta de conhecimento, essa ignorância, se a gente ler aqui em 1 Coríntios 12, quando começa a falar sobre os dons espirituais, o que ele vai falar? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Já viu que Deus não premia a ignorância? O que é a ignorância? A falta de conhecimento. Então essa ignorância gera problema, gera meninice. A profecia, ela não é para dirigir a igreja. Ela tem 3 finalidades, que é edificar, consolar e exortar. Estas são a finalidade do dom de profecia. Então ninguém que haja desordenadamente e cause confusão e escândalo no exercício dos dons, venha dizer que agiu assim, movido pelo Espírito Santo, porque ele não é autor da desordem. Irmão, o culto terminou tarde, porque o Espírito Santo envolveu todo mundo. O dia que o Espírito Santo tiver um mover de avivamento, de presença no culto, você não precisa justificar nada, você pode ter certeza que todo mundo vai gostar, todo mundo vai sair feliz. Sabe por quê? Porque o que o Espírito Santo opera gera uma uniformidade de entendimento. Diferença entre dons e fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Aqui a gente vai ter aonde fala o fruto do Espírito, né? Pode. Por que não há lei? Quer ver? Os 5 e 12, 16 diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne, porque enquanto o fruto do Espírito é operado em nós, as obras da carne são anuladas, canceladas. O 17 vai dizer: porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí diz: mas se sois guiados, dirigidos, conduzidos, levados pelo Espírito de Deus, não estais debaixo da lei. Aí ele diz que as obras da carne, elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E você pode ver que cada obra da carne aqui, ela está no plural. Pode observar. E quando a gente observa aqui, aí ele diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Glória a Jesus. Quando a gente entende isso, fica muito bom. O dom, nós estamos falando da diferença. O dom é dado, outorgado. O fruto é criado, produzido. Enquanto o dom é externo, o fruto é interno, é dentro, tá? O dom, ele vem após o batismo com o Espírito Santo. O fruto, ele deve começar com a conversão. Aí o Espírito Santo já começa a formar Jesus lá dentro de você. E a mudança, ela começa dentro e ela vai aparecer fora. Tá? O dom vem do alto. O fruto vem do interior, de dentro. O dom vem perfeito. As falhas na sua operação correm por conta do portador. O dom é perfeito. Qualquer discrepância que houver, qualquer deslize, é responsabilidade de quem? Do vaso. Mas cadê o vaso, né? Então, aqui, outra coisa importante aqui, o fruto requer tempo para amadurecer. Não cresce do dia para a noite, como muitos pensam. O fruto, ele nasce, você viu que aí vem a flor, vem o fruto, ele precisa crescer, precisa granar, precisa amadurecer. Os dons falam de serviço, o fruto fala de caráter. Diz que Sansão tinha força, José tinha caráter. Viu que é diferente? E caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. A reputação, ela exige olhar. Outra coisa aqui, muitos, em vez de andarem à cata de dons, deviam antes desenvolver o fruto do Espírito, porque dons espirituais e serviço efetuado sem o fruto do Espírito pode se tornar uma anomalia. Por quê? Porque o que vai dar controle, equilíbrio, é o fruto. É o fruto que gera maturidade. Olha para você ver: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O cara é temperado, tem controle, tem postura. Entendeu? Porque o fruto, ele vai medir, ele vai dar uma postura equivalente às exigências bíblicas. Os dons terminarão um dia, o fruto continuará para sempre. 1 Coríntios 12,5, verso 8. Quando Jesus voltar, não vai precisar de dons espirituais mais, mas o amor vai continuar. Isso é fruto. Aleluia. Afinal, o que é fruto do Espírito?
é a expressão da natureza e caráter de Cristo através de nós. É quando nós nos tornamos equivalentes a Jesus. A estatura completa de Jesus é a reprodução da vida de Cristo no crente, seja tanto o original quanto uma cópia. Você já viu que discípulo é xerocopiar? Você já viu isso ou não? É tirar um xerox. Então isso é muito importante. Aqui fica essa palavra sobre os dons espirituais. Hoje aqui os dons e fruto do Espírito.